Mais uma vez, parabéns, feliz Dia das Mães, estamos muito alegres neste dia. E nesse dia especial, eu quero iniciar a mensagem desta noite recitando um poema que é a mais bela obra da literatura mundial de todos os tempos, que vem da lavra do apóstolo Paulo, quando ele diz: "E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo quente. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua os meus bens entre os pobres, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde de ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, então que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de mim. Porque agora vemos como por espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. E esses três, mas o maior desses é o amor. Paulo, ele está escrevendo à igreja de Corinto. E é bom que nós situemos esse texto historicamente, contexto em que ele está. Paulo escreve algumas igrejas, como a igreja de Tessalônica, a igreja de Éfeso, a igreja de Filipos, entre outras. E quando escreve a essas igrejas, Paulo, apesar das dificuldades que elas têm, Paulo elogia uma coisa: aquelas igrejas tinham amor, aqueles crentes se amavam. Mas quando ele escreve a igreja de Corinto, ele não elogia essa virtude, ele não percebe, ele não constata, ele não vê nessa igreja o amor. Ele não pode elogiá-la por isso. Ele vê sim, ele vê que ela tinha dons, muitos dons, mas apesar de ter tantos dons cobiçados como eles o eram, essa igreja era a igreja mais litigiosa, a igreja mais briguenta e a igreja mais carnal que o apóstolo Paulo fundou e está agora escrevendo, aconselhando, orientando. Propositalmente, esse texto está entre dois textos que falam sobre os dons. O capítulo 12 e o capítulo 14 fala dos dons. Coloca o dom de profecia em primeiro lugar e o dom de línguas como um dos últimos, mas ressalta a importância dos dons
que aquela igreja tinha aí no capítulo 13. No meio desses dois capítulos, ele fala sobre um dom mais excelente, sobre um dom indispensável, sobre aquilo que realmente faz diferença. Ele fala do amor, mas ele não fala do amor como um sentimento, como uma coisa abstrata. Ele fala do amor como um fato, ele fala do amor como uma coisa palpável, ele fala do amor como um caminho. E para nós cristãos é mais fácil entendermos o amor como algo palpável, algo concreto, algo real, porque nós dizemos que Deus, baseado em João, que Deus é amor. Deus é amor. Ele chama o amor de um caminho. E aí nós temos, como eu disse aqui na introdução, 1 Coríntios 13, como um dos poemas mais belos, sem dúvida alguma, de toda a literatura mundial. Baseado nesse texto, eu quero falar nesse Dia das Mães sobre o seguinte tema: amor de mãe é amor, 1 Coríntios 13. Amor de mãe é amor, 1 Coríntios 13. Se há um amor na terra que expresse muito bem, ou melhor, que chegue perto daquilo que nós vislumbramos aqui, realmente é o amor de mãe. Necessário abrir parênteses para dizer que nós estamos falando de coisas, daquilo que é normal, daquilo que é a regra, não das exceções, das barbaridades, daquilo que algumas mulheres genitoras, que não deveriam nem ser chamadas de mães, fazem por aí. Nós estamos falando da regra. Sim, amor de mãe é amor, 1 Coríntios 13. E como esse amor? Esse é um amor que coloca, que tem acima de tudo essa figura essencial do amor. O apóstolo Paulo, ele começa dizendo aqui em relação às línguas, com várias vezes, ainda que, ele coloca essas condicionais, dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Não existe na face da terra quem fale a língua de todos os homens, por mais fluente, poliglota que alguém seja. Não há quem fale. A língua dos anjos é um mistério, nós nem sabemos se existe uma língua dos anjos. Todas as vezes que os anjos falaram com homens, falaram uma linguagem humana, mas ele diz: ainda que eu fale, ainda que eu domine isso, se eu não tiver amor, eu vou ser como o bronze que soa, ou como um símbolo que retine, ou seja, eu vou ser como um som sem sentido. O bronze e esse símbolo, símbolos retinentes, os tambores soavam, trombetas tocavam, e eram sons ocos, vazios, sem muito sentido, e chamavam os adoradores pagãos, uma cidade pagã como Corinto, para adoração aos deuses, especialmente ao deus Dionísio e a deusa Cibele. Era um som vazio, mas a palavra de mãe não é vazia. A palavra aqui, sem o amor, é aquela palavra, por mais verdadeira, por mais certa que seja, por mais verídica que seja, ela é uma palavra que irrita, é uma palavra que é como um som sem sentido e que faz mal. Assim são os conselhos, os melhores conselhos, as melhores palavras de sabedoria, se elas não forem regadas pelo amor, elas são apenas esses sons também. Mas todo conselho, toda palavra que uma mãe dá, é uma palavra regada,
banhada, recheada com amor. O apóstolo continua, e por isso nós dizemos, amor de mãe é amor, 1 Coríntios 13. Ele continua dizendo, ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé ao ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada sei. Mais uma vez ele usa uma linguagem hiperbólica. Não há, ter o dom de profetizar é possível, como um dos dons mais excelentes, mas não há quem conheça todos os mistérios, não há quem conheça toda a ciência, não há quem tenha fé, ainda que nós tenhamos fé no sentido figurado, ao ponto de cortar montes, literalmente isso não é possível, pelo menos não há na história bíblica, e nem na história posterior. Nós não conhecemos alguém que tenha orado e feito um monte sair de um lugar para outro. Ele sabe o grupo das possibilidades, exagerando e dizendo, se eu tiver tudo isso, mas se eu não tiver amor, nada sei. É comum dizer, e as mães, elas dizem isso, mãe sabe das coisas, mãe sabe, toda mãe bate no peito de mãe sabe, mãe parece que sabe mais, mãe sabe das coisas, mas mãe, o seu conhecimento, a sua sabedoria, se ela não for alicerçada no amor, você não será nada, não vai ter proveito algum. A continuação do versículo, do texto, do versículo 3, continua com mais um ainda que. Paulo repete como uma figura de linguagem, uma anáfora, ele vai dizendo ainda que, para reforçar a ideia, e diz, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres. Muitas pessoas são abnegadas e fazem isso. Muitas pessoas são pessoas que são pródigas em ajudar o próximo, mas ele está dizendo, ainda que eu faça isso, ainda que eu seja um mártir, ainda que eu entregue meu próprio corpo para ser queimado. Nós não sabemos o que Paulo está pensando quando ele escreve essas palavras, talvez pensando em Sadraque, Mesaque, Abednego, os amigos de Daniel que foram jogados, lançados na fornalha por Nabucodonosor, com a fornalha acesa 7 vezes mais na sua intensidade. Mas ao lembrar desses homens, desses mártires não, porque Deus os livrou, mas eles não foram, não se entregaram a isso, eles foram obrigados a isso. Paulo está dizendo, ainda que eu faça isso. A gente não sabe se é um contexto histórico. É sabido que Nero pendurava os crentes madeiras como tochas humanas depois do incêndio de Roma em 64, mas parece que isso seria anacrônico, seria fora de tempo, porque aqui quando Paulo escreve a Epístola aos Coríntios, essa perseguição ainda não começou, mas ele diz, ainda que eu faça, me submeta a isso, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. Mãe sabe fazer isso, mãe sabe renunciar, mãe sabe abrir mão em favor dos filhos. E quantas mulheres nós conhecemos assim, que se privam de bens, de coisas, de roupas, de itens de beleza, tão caros à vaidade feminina, por causa dos seus filhos. Quantas mães se entregam e se colocam em perigo, como entregar o próprio corpo para salvar a vida de filhos. Amor de mãe é amor. 1 Coríntios 13. Ele continua dizendo o que o amor é. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes. O amor não se ufana. O amor não se ensoberbece. Agora é a hora de você, filho, bater na mesa ou no banco, levantar e dizer, ai não, pastor, ai não.
Se tem uma coisa que mãe não é, pelo menos a que eu tenho lá em casa, é paciente. Pelo menos a que eu tenho lá em casa. Aqui eu não preciso olhar assim tão diretamente para sua mãe, né? Mas mãe é paciente. Mãe é longânima. Se você for pensar em tudo que ela aguenta, em tudo que ela suporta, ela é paciente. Existem duas palavras no grego para paciência. Uma é hipomone, que é paciência com as circunstâncias, com as situações, e a outra é macrotomia, que é paciência com as pessoas. A palavra aqui é a segunda, é paciência com as pessoas. Filho está ali todo dia, e a mãe tem que ensinar, tem que repreender. Tem mais uma palavrinha que toda mãe diz. Se você não é a mãe que fala isso, você depois me diz, você me fala que você é uma raridade. Eu já te disse, eu já avisei, eu já falei. E repete. Então sim, mãe é paciente, mãe é longânima, mãe é benigna. Peraí, pastor, agora vai ficar difícil. Mãe não arde de ciúmes? A que eu tenho lá em casa é ciumento. A palavra ciúmes aqui é traduzida em outras versões por inveja. E nós vamos pegar ciúme nesse sentido patológico mesmo. Daquele que domina, daquele que não abre mão, daquele que quer a posse do objeto amado e daquele que inveja. Por inveja ou por ciúme, caiu Manuel. Por inveja, os irmãos de José o venderam a caravana de midianitas como escravo. Mas o amor de mãe, o amor bíblico, e aí eu aproveito para dizer, se você não é mãe, isso aqui está nos ouvindo, é para todos nós. É o modelo de amor cristão, é aquele que é abnegado, aquele que não há de ciúmes, aquele que não tem inveja. A Bíblia diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. E não precisa ir muito longe ou fazer uma pesquisa psicológica ampla para chegar à seguinte conclusão: nós temos mais facilidade de chorar com os que choram do que nos alegrarmos com os que se alegram. Parece que nós carregamos um pouco de uma patologia e ficarmos tristes com o sucesso do outro. Agora, se tem uma pessoa no mundo que se entristece de verdade com os nossos fracassos, com os nossos tropeços, com as nossas quedas, com os nossos infortúnios, com as nossas infelicidades, essa pessoa se chama mãe. Se há alguém que se alegra com as nossas conquistas, com as nossas vitórias, com os nossos sucessos, triunfos, essa pessoa também se chama mãe. Por isso que nós dizemos: mãe, o amor de mãe é um amor, 1 Coríntios 3, que não se ufana, não se ensoberbece em relação à pessoa amada. Eu quero me permitir dizer aqui, a palavra ufana é encher-se como um balão, no sentido de a pessoa ficar muito cheia, no sentido de soberba mesmo. Isso no sentido negativo. Mas eu quero aproveitar para brincar com as palavras e dizer que num sentido positivo, bonito, toda mãe se enche como um balão, de orgulho, quando fala com o filho. Pela manhã nós pregamos aqui sobre Joquebede, no capítulo 2 de Êxodo, e dizemos que ela viu, quando o menino nasceu na crise, que o menino era formoso, e afirmamos: isso não vale. Não vale porque para toda mãe o filho é bonito, toda mãe se enche, toda mãe se
ufana nesse sentido pelo seu filho. O pastor está falando difícil aí para o Senhor, né? Olha o versículo 5. O amor não se conduz inconvenientemente. Pastor, peraí, ó. Tem uma hora que a mãe, pelo menos a que eu tenho lá em casa, ela se conduz inconvenientemente. Aquela vez, sabe, você vai apresentar sua namorada ou seu namorado e ela começa a contar histórias de você quando você era criança. Ah, pastor, isso eu se conduzir inconvenientemente. Não, nós estamos dizendo, vamos dar um desconto para a mãe, né? Ela não se conduz inconvenientemente ao ponto de ferir, ao ponto de machucar, ao ponto de livrar o filho. E a segunda parte, aí sim, nós podemos dizer, olha, aqui nós podemos ver o estereótipo de uma mãe verdadeira, de uma mãe cristã, de uma mãe, conforme está lá em 1 Coríntios 31, da mulher virtuosa, que os seus filhos a louvam e a chamam de virtuosa. O amor não procura os seus próprios interesses. Mãe sabe fazer isso como ninguém. Todos nós deveríamos saber, mas mãe se supera nesse ponto. Ela não procura os seus interesses. Normalmente ela procura o interesse do próprio filho. E quando a gente pensa numa igreja, como a igreja de Corinto, uma igreja litigiosa, uma igreja com briga, uma igreja cheia de dissensões, é a igreja de Corinto que diz que Paulo repreende que eles estão levando uns aos outros aos tribunais. Normalmente nós brigamos quando nós colocamos o nosso interesse acima dos outros. Não há nenhuma briga quando eu estou defendendo o interesse do meu irmão, quando eu digo, olha, pode passar na frente, olha, pode ser você primeiro, olha, seja a sua causa primeiro do que a minha. Aí não há briga. Se todos nós, como cristãos, aprendermos a viver isso, a colocarmos o lugar, o interesse do outro na frente do nosso próprio interesse, todas as brigas, todas as contendas, elas cessam. E mãe é uma pessoa na terra que sabe fazer isso. Não se exaspera. Aí realmente fica difícil, né? É difícil para a gente defender. Eu não sei o que você tem na sua casa. A que eu tinha na minha casa, eu posso dizer, minha mãe era um doce. Minha mãe era um doce. Não se exasperar, eu vou traduzir melhor para você, não se irrita. Não se irrita. De repente, o que você tem na sua casa se irrita com facilidade. Mas talvez é porque você dê mais do que motivo. Mas tem aqui, ó, não se ressente logo. O termo aqui é um termo para contabilidade. Para o tempo antigo, em as pessoas, recente ainda, né? Anotavam, tinha um livro para anotar as dívidas, as contas. O contador ainda faz isso. E tem crente, tem gente que parece que é assim. Ela, sabe aquela história que a pessoa fala assim, eu perdoo, mas não esqueço, eu perdoo, mas não fala mais comigo? É que não é perdão no sentido integral, bíblico. Tem gente que parece que tem um caderninho. Até tem uma expressão que diz, ó, você está na minha lista nele, meu caderno preto lá. Então ela vai anotando, né? Ainda que não literalmente, mas no coração, cada ofensa, cada mágoa, cada ressentimento causado. Mãe, ela supera tudo isso. Mãe, esquece. Mãe, passa por cima. Passa tão por cima que, por vezes, nós olhamos de fora e dizemos, mãe, ela ultrapassa os limites do amor e chega a ser boba, porque mãe, ela realmente não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Esse versículo, ele é de suma importância. Irmãos, nós não podemos deixar que o mundo nos influencie, que a crise ou as crises digam como nós vamos agir.
como nós vamos nos comportar, que ela diga a nossa atitude. E por vezes nós estamos tão sobrecarregados e somos tão injustiçados que nós acabamos nos alegrando com a justiça, quando isso é feito com o inimigo, quando isso é feito com alguém que nós não gostamos, e nós repetimos: bem feito, ainda bem que aconteceu isso. Isso não é cristão, isso não é bíblico, isso não mostra maturidade. Tiago, ele na sua epístola, ele ensina: olha, não diga bem feito, mas diga: o Senhor seja magnificado, bendito seja o Senhor. Que as nossas palavras, o nosso linguajar, seja esse linguajar bíblico, o nosso sentimento também. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Se alguém que sofre tudo, esse alguém se chama mãe. Se alguém suporta tudo, isso chama-se mãe. Se alguém crê tudo, isso chama-se. Se alguém, filho, que crer no seu potencial, que crer naquilo que você pode ser, que torce pelo seu sucesso, realmente é a sua mãe. Por isso, nós repetimos e lembramos: amor de mãe é amor. 1 Coríntios 13. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, os palmos desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência, passará. Amor de mãe é amor ilimitado, é amor que não acaba, é amor que não tem fim. E todos nós experimentamos isso na nossa vida, em alguma medida. Lembra, estou falando daquilo que é normal, daquilo que é a regra, daquilo que é a vontade de Deus. Não estou me referindo às exceções, às mães que são verdadeiros monstros, não. Estou falando da mãe no sentido mais puro da palavra. Amor não acaba. Paulo está falando aqui desses dons, e todos os dons desta vida são passageiros, são só para esta vida, mas o amor é aquilo que permanece. Paulo diz: porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Paulo, ele tem aqui aquilo que todos nós precisamos: humildade. Nós não conhecemos totalmente, nós conhecemos de forma parcial, nós conhecemos de forma obscura, ainda nublada, e assim profetizamos. E olha que Paulo é aquele homem que foi ao terceiro céus e viu coisas indizíveis. Era um homem de grande intimidade com Deus e tinha humildade de dizer: eu conheço em parte. Todos nós cristãos precisamos nos revestir desta humildade em nome do amor. E ele usa uma expressão para falar de maturidade. E aí é bom agora você, mãe, lembrar das fases do seu filho, aproveitar essa oportunidade de beber, e vai crescendo, e vai aprendendo as coisas, e vai se superando, e vai mostrando inteligência ao longo do tempo, até chegar àquela fase da adolescência, que ele acha, ou ela acha, que sabe mais do que você, né? Vai crescendo, aí nós vamos nos admirando com isso, e vai abandonando algumas práticas. Aquele brinquedo que era preferido, que era o xodó, agora está largado, não é mais lembrado. As coisas vão passando, os hábitos vão passando, os gostos vão passando, e Paulo usa isso como um modelo, como um exemplo, para falar do nosso desenvolvimento. Ele diz: quando eu era menino, quando eu pensava, quando eu era criança, eu falava como menino, eu tinha o linguajar, as ideias de menino. É bom você recordar agora aquelas
palavras trocadas, que era difícil até de você entender, difícil de falar. Vou me permitir aqui falar lá dos meus filhos, né? Era a fua. Você sabe o que é fua? Você não sabe porque você não estava lá. Eu e a Cláudia nós sabemos. É a chuva. É o aulular. Eu nem sei se fala assim mesmo, é muito difícil falar. Aulular é o celular. É o chuelo. Não, o chuelo é o chinelo. E você vai vendo o tempo passar. Quando eu era menina, eu falava comigo. Quantas e quantas vezes nós, como cristãos, estamos ainda nessa fase de acharmos que estamos mandando, falando bem, mas nós estamos como a Raquel falando da fua, ou Joel, Abraão, nós estamos assim. Mas eu falava, eu senti, eu pensava como ele, mas um dia eu cheguei a ser homem, eu atingi a maturidade e desisti das coisas próprias. Paulo está falando do cristianismo, do cristão, das nossas fases, e nós precisamos também alcançar a maturidade, alcançar a perfeição. Aos Filipenses ele diz, não que eu julgue haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Porque agora temos como por espelho, obscuramente. O espelho que Paulo conhecia não era como o espelho que nós conhecemos. Quando você olha no seu espelho, pode não ser você mesmo, ali fisicamente, mas é o seu reflexo perfeito, ideal. Aquelas rugas que aparecem são suas mesmas, aqueles cabelos brancos são seus mesmos, está tudo direitinho ali. Mas não era esse espelho que Paulo conhecia. O espelho que Paulo conhecia era metal polido, era uma visão distorcida, embaçada, e ele usa essa figura para dizer como ele conhece a Deus. Eu não conheço a Deus perfeitamente hoje. Eu conheço na medida que é possível conhecer. Por isso o profeta diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas um dia eu conhecerei como também sou conhecido. Eu verei a Deus como Ele é, eu verei a Jesus como Ele é. Ainda que eu não possa, nem na eternidade, conhecê-lo totalmente, porque Ele é infinito. E mesmo no céu eu continuarei com as minhas limitações, mas eu conhecerei como sou conhecido. Agora, depois permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas o maior desses é o amor. Nós gostaríamos de dizer que mãe dura para sempre, mas não é verdade. Por isso, filho, ame, acaricie, dê valor, afague, honre, conforme diz a Bíblia, honra teu pai e tua mãe, enquanto ele está aqui. Hoje o Facebook me lembrou, eu acabei compartilhando de uma forma nova, eu vou de uma foto de 6 anos. 6 anos. Eu e minha irmã beijando ali a nossa mãe. E no texto eu escrevi a letra de um cântico de um hino do nosso cenário. É doce o bem que na alma tem alguém que pode chamar de mãe. Eu estava comigo, eu podia chamar. E o Facebook me lembrou. Aí eu botei o texto, o poema que eu recitei hoje pela manhã e vou recitar novamente agora, para sempre, de Carlos Drummond de Andrade. Perdão, foi esse mesmo, né? Carlos Drummond de Andrade, isso. Quando ele diz: por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo, Senhor. Luz que não se apaga, quando sopra o vento e chuva pesada. Veludo escondido na pele molhada, água pura, ar puro,
curva do pensamento. Morrer acontece com que é breve, passa sem deixar vestígio. Mãe, sua graça é eternidade. Porque Deus se lembra, mistério profundo de tirar um dia. Fosse eu, rei do mundo, baixava um lado. Mãe não morre nunca. Mãe ficará para sempre junto do seu filho. E ele vai embora, será pequenino o fim do grande. O fato, mãe morre, nem passa. Mas ela permanece sempre na nossa memória, gravada no nosso coração, com imagens impregnadas e marcando o nosso caráter, aquilo que ela formou. Mas você, enquanto tem mãe, valorize, honre, e você, mãe, saia daqui com um compromisso. O meu amor precisa ser amor. 1 Coríntios 13. Leia mais uma vez esse texto quando chegar em casa e faça uma autoavaliação e pergunte: o meu amor tem sido assim? Amor, 1 Coríntios 13. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Amém.